O segundo tema do grande debate de hoje é o uso do dinheiro do fundo eleitoral para combater a pandemia. Vocês concordam com a liberação dessa verba sem ter a obrigatoriedade de devolver? Começo com você, Caio. Óbvio que sim, né? Bom, no nosso primeiro debate, o doutor Augusto marcou posição dizendo que os 3 bilhões do fundo partidário e do fundo eleitoral não fariam, abre aspas, nem cócegas no combate à pandemia da Covid-19. Mais tarde, eu tive a oportunidade de contestar essa colocação infeliz com fatos e números, mostrando ao espectador da CNN Brasil o que poderia ser feito com essa verba bilionária. Então, de novo, montagem de mais de 22 mil leitos de UTI, aquisição de 5 milhões de testes de coronavírus, falamos em testagem aqui, compra de 30 mil respiradores e ao menos 1 bilhão de máscaras cirúrgicas ou a fabricação de dezenas e dezenas de milhões delas. Vamos lá. O fundo partidário e o fundo eleitoral, eles são formas complementares de financiamento de partidos e campanhas políticas. Portanto, eles são gastos supérfluos, eles são gastos não essenciais. Num contexto de crise da saúde pública, usar bilhões de reais do pagador de impostos para fazer propaganda é um gasto perdulário, irresponsável e imoral. E vocês podem ver, quem defende o fundão geralmente são os políticos, seus assessores e também os seus advogados, argumentando em causa própria. E por quê? Porque essa verba bilionária ela pode ser usada para pagar advogados sem ser contabilizada dentro dos limites de gasto de campanha. Claro que isso é um convite ao Caixa 2 e ao superfaturamento de serviços advocatícios. Por isso, nós vemos tantos engravatados dispostos a passar vergonha publicamente defendendo o fundão eleitoral em plena pandemia. Mas voltando a falar aí do nosso sistema de saúde, percebam que a escassez de leitos hospitalares, a ausência de testes em massa e a falta de equipamentos médicos são justamente o nosso calcanhar de Aquiles, nosso ponto fraco no combate à pandemia. E é essa fragilidade que justifica, ainda que de forma pouco científica, a posição intransigente dos defensores do isolamento horizontal, como a gente viu aqui mais cedo. O meu debatedor, ele já afirmou que, na visão dele, enquanto não houver testes em massa, ele prefere deixar a população trancada em casa. Ele já disse também que, se não houver abundância de leitos hospitalares, coisa que nunca houve no Brasil, ele é a favor de manter a paralisação total da economia em todo o território nacional de forma horizontal. Independentemente do mérito, a gente já discutiu isso, a consequência lógica dessa postura radical é uma só. Nós precisamos fazer de tudo, usar todos os recursos possíveis para montar esses leitos e adquirir esses equipamentos e fazer esses testes. E burocraticamente isso não é tão difícil, eu já disse isso aqui, o estado de calamidade pública está decretado, todos esses gastos têm natureza essencial e urgente, eles dispensam até licitação. Agora, percebam a contradição entre as palavras e as atitudes de figuras como o presidente da Câmara. Ontem, em entrevista exclusiva aqui à CNN, ele prestou solidariedade às vítimas e disse que salvar vidas é a sua prioridade. Mas, no começo do mês, ele barrou a votação do destaque que destinaria os 3 bilhões para o combate à pandemia. Que solidariedade é essa? Que prioridade é essa? E pior, o deputado fez isso de forma autoritária, irregular, atropelou o regimento da Câmara, foi acusado em plenário de estabelecer uma ditadura e por aí vai. Aí ele vem na CNN com a maior desfaçatez dizer que, abre aspas, no sistema democrático, ninguém é dono da verdade absoluta. Isso é uma democracia. O presidente da Câmara é uma contradição ambulante e não à toa o povo brasileiro está se mobilizando nas redes sociais para mostrar para Brasília o seu verdadeiro descontentamento, aquele que não aparece no Datafolha. A hashtag Fora Maia está em primeiro lugar no Twitter com mais de 1,5 milhão de citações. E não são robôs, viu, pessoal? Não são robôs. Para fechar, sintetizando meu raciocínio, pedindo desculpa por ter me alongado, não dá para posar de defensor da vida sendo contra o uso de verbas não essenciais no combate à pandemia. É hipócrita exigir do cidadão um sacrifício máximo sem exigir dos políticos uma colaboração mínima. Augusto. Bom, a parte que você distorce completamente aquilo que eu falei, eu vou pular, porque agora a gente vai tratar de outro tema, que é a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então vamos começar primeiro para explicar para o espectador, porque eu acho que tem muita gente que não conhece exatamente o detalhe disso. Vamos lá. Existe um dinheiro provisionado que o Tesouro guarda, na verdade ele está sob agora a ingerência do Ministério da Economia, que próximo das eleições, mais especificamente em junho, esse dinheiro então é liberado para as campanhas da eleição deste ano. Certo? Então ninguém, nenhum político, nenhum candidato, ninguém está com dinheiro nesse momento no bolso, do fundo eleitoral especificamente. Esse dinheiro está provisionado e será dado. Então a primeira coisa que precisa ficar bem claro, se querem usar esse dinheiro para o combate à pandemia e devolver no momento certo antes das eleições, é evidente que eu sou favorável.
É claro que eu sou favorável. Mas por que no primeiro debate que a gente fez, eu chamei essa proposta de demagógica? Porque é o seguinte, na verdade, a proposta do Caio não é usar o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus. A proposta do Caio é acabar com o fundo eleitoral e com o fundo partidário. Essa é a proposta dele. Por quê? Porque ele não acredita, e as pessoas que pensam como ele não acreditam numa coisa simples chamada democracia representativa. Eles querem uma eleição formada por ricos. Uma eleição que o financiamento dessa eleição seja feita da seguinte forma. Vocês sabem como é feita a eleição hoje? Ela é feita com um sistema misto. Parte dinheiro público, parte dinheiro dos próprios candidatos e da doação. Esse tipo de financiamento das campanhas é utilizado em 118 países no mundo. Democracias como Estados Unidos, França, Itália e Alemanha utilizam um sistema bastante semelhante ao brasileiro. É o sistema ideal? Não, não é o sistema ideal. Eu particularmente gosto mais, e direito eleitoral é uma área que eu gosto, o sistema da Alemanha, que eles chamam de matching funds, que significa o seguinte: o partido e o candidato ele recebe 0,38 euros para cada euro que ele tenha recebido de doação. Isso incentiva a doação e é um sistema que eu acho mais interessante. O Brasil poderia pensar um dia em adotar. Então, como é que funciona um financiamento de uma eleição hoje em dia? O candidato, como não existe mais financiamento privado de empresas, porque é óbvio que isso foi usado por Caixa 2 e escândalos de corrupção se desnudaram a partir disso, o candidato tem a seguinte opção: ele pode usar 10% da sua renda para financiar a sua própria campanha, ou ele pode pegar doações de pessoas físicas que também utilizam esses 10% de sua renda para financiar esse candidato. Vamos pegar o seguinte exemplo: uma cidade do interior do Brasil, com 2 candidatos a prefeito. Um deles é o dono de vários postos de gasolina que tem um faturamento anual declarado de R$1 milhão. Ele pega 10% disso para usar na campanha, pega mais os amigos dele que certamente têm dinheiro, mais 10% de cada um e ele monta o caixa de campanha. O candidato que vai concorrer com ele é um líder comunitário, sem dinheiro, declara R$10 mil, vai ter que pegar os mesmos 10% e vai pegar ali da periferia onde ele mora os 10% das pessoas. É justa essa eleição? Que eleição equiparada é essa, né? Então, na verdade, o que as pessoas que defendem o fim do fundo eleitoral, que é o que o Caio defende, ele não quer usar o fundo eleitoral para o coronavírus, ele quer terminar o fundo eleitoral porque ele não acredita na democracia representativa. Ele e as pessoas que pensam como ele querem instaurar no Brasil a plutocracia. Sabe o que é isso? É o governo do rico. Só o rico vai poder concorrer a uma eleição. Só o rico vai poder fazer santinho, site. Como é que vai ficar o candidato pobre? Como é que vai ficar o candidato da periferia, o líder comunitário? Ele tem que depender do quê? Desse dinheiro que ele consegue arrecadar e também do dinheiro que vem da onde? Do fundo eleitoral. Então, o fundo eleitoral, isso não sou eu que diz, é a Fundação Getúlio Vargas, que fez um enorme estudo na eleição de 2018 e concluiu da seguinte forma: notamos que a redução nos gastos e a desconcentração de recursos promoveu eleições mais competitivas, o que nos permite deduzir que as mudanças na regra eleitoral, proibindo o financiamento corporativo, atingiu principalmente aqueles candidatos com maior acesso a esse financiamento, quais sejam candidatos com mandato, homens brancos, mais escolarizados e com posses. É esse tipo de candidato que o Caio quer manter no poder. Bom, o doutor Augusto certamente é um advogado muito habilidoso, especialmente quando ele está falando em causa própria. Né? Eu não advogo no eleitoral, não faço esse tipo de acusação, Caio. Essa acusação é leviana. Essa acusação é leviana. É leviana essa acusação, Caio. Coincidentemente, eu sou sim contra o financiamento público de partidos e campanhas políticas, porque eu entendo que isso tolhe a liberdade política do cidadão. Eu acho que você, espectador da CNN, não é obrigado a financiar as campanhas de candidatos com os quais você discorda. Isso é uma questão de princípio, não tem nada a ver com plutocracia, muito menos não ser a favor de democracia representativa. Como o doutor entende pouco de política, ele misturou conceitos. Eu sou só contra o financiamento público dessa máquina partidária. E para ficar Como é que o candidato pobre vai se financiar, Caio? Eu esperei, eu até respeitei suas pausas dramáticas. Tem razão, desculpe. Vamos falar então de pobreza. A gente teve agora Caio, a eleição de 2018. Eu preciso que você conclua, porque o tempo acabou, não vai dar nem tempo para as abrir mão considerações finais, por favor. Das alegações finais? Eu abro mão. Tá. Bom, não concluindo, tem mais alegações finais. Só para fazer uma comparação, a eleição... Sim, certo, só o raciocínio, 30 segundos. por favor. A eleição do último presidente da República foi feita numa campanha que teve funding de vaquinha, certo? Custou menos de $1 milhão, certo? Isso mostra que quando você tem um político representativo, ele consegue, independente de financiamento partidário ou qualquer que seja, ele consegue amplo apoio popular. Vivemos na era da tecnologia,
né? Você não precisa usar dinheiro público, muito menos distribuído para caciques partidários que viciam todo o sistema político de forma clientelista. Okay. Então, é bem elementar, é uma pena que eu não tenha tempo para me estender mais, porque esse é um tema que eu nado de braçada aqui. Debatedores, minha proposta, então, para a empresa é 1 hora de debate, porque 40 minutos não foram suficientes. Aliás, a gente vai ter que trabalhar no feriado, Mona Lisa? Estou curioso. Eu trabalharei. Você pergunta para o chefe daqui a pouco. Vocês. Tá ótimo. Boa noite para vocês. Bom fim de semana, Augusto, Caio. É isso? Para todos. Chegamos ao fim.